Olá, estamos de volta para mais uma catequese online do Catecismo de São Pio X. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa catequese com mais um sacramento. Hoje nós vamos estudar o sacramento da Eucaristia. Nós vamos começar primeiramente nesse dia, uma primeira parte do estudo do Catecismo. Nós vamos ver esse sacramento como ele aparece na Sagrada Escritura, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Entretanto, quando estudamos a Eucaristia, nós temos que estudar praticamente ao mesmo tempo um outro sacramento, que é o sacramento da ordem, que tem a ver com o sacerdócio. Não existe a Eucaristia sem o sacerdócio. O sacerdócio é a base da administração de vários sacramentos. Entre os 7, quase todos eles são administrados pelos sacerdotes, com exceção do batismo e do matrimônio, e também do sacramento da ordem, quando é administrada pelo próprio bispo, e que o sacerdote, o padre, não pode administrá-lo. Então, nós vamos olhar, eu vou compartilhar a tela com vocês, para vocês acompanharem comigo a Sagrada Escritura, algumas passagens referente à Divina Eucaristia. A Eucaristia, então, ela é corpo e sangue de Cristo, em pão e em vinho. Nós vamos ver então esse sacramento da Eucaristia, como ele aparece já prefigurado no Antigo Testamento. Com relação ao sacerdócio, então, nós vemos no livro do Levítico, capítulo 16, versículo 32 a 34. Se você quiser, você pode acompanhar, pegue a sua Bíblia em casa e vamos estudar junto, então, esse sacramento. Primeiramente, vamos ver a realidade do sacerdócio. Diz assim, lá no livro do Levítico: a expiação, o que significa expiar? Expiar significa purificar um ambiente que está impuro, ou seja, fazer a reparação de um dano, de uma impureza que está no local. Então, essa expiação será feita pelo sacerdote. E esse sacerdote, ele foi ungido por Deus, ou seja, ele não é um simples homem. Ele foi escolhido e ungido para ser sacerdote. E esse sacerdote, então, é empossado para exercer o sacerdócio em lugar de seu pai. Nós estamos vendo aqui no Antigo Testamento, existia o sacerdócio levítico, em que o sacerdócio pertencia a uma família. Era a família levítica, mais especificamente a família do sacerdote Arão, aqueles responsáveis pelo templo, pelo sacrifício, pelo culto. E vai dizer assim: revestirá então o sacerdote vestes de linho, vestes sagradas, ou seja, ele vai ter vestes específicas para a sua missão. E ele fará a expiação, então, por algumas realidades. Primeiramente, pelo santuário sagrado. Nessa expiação, ele vai purificar, então, esse santuário. Ele vai purificar a tenda da reunião também. Vai purificar o altar. E vai purificar também os sacerdotes. E depois também toda a Assembleia, todo o povo de Israel. Então, é o sacerdote, essa classe escolhida por Deus, da tribo de Levi, quem é responsável, então, por realizar essa expiação, essa purificação do ambiente e das pessoas. Essa será para vós uma instituição perpétua. Uma vez por ano se fará a expiação de todos os pecados dos israelitas. Ou seja, esse ritual de purificar o templo, o átrio, o altar, os sacerdotes e também a assembleia toda do povo de Israel era feito uma vez por ano. E aqui vai falar que Arão fez então como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Então Arão, que era o sacerdote, também Moisés também pertencia a essa dinastia sacerdotal. E depois nós vamos ver então o autor da carta aos Hebreus no Novo Testamento. Ele vai falar assim: enquanto todo sacerdote se ocupa diariamente do seu ministério, aquele sacrifício que nós vimos agora há pouco é realizado uma vez por ano, por todo o povo, né? Entretanto,
os israelitas, toda vez que eles cometiam pecados, pecado grave, eles tinham que ofertar no templo, então, um animal, uma ovelha, um boi, pombas, e essas ofertas eram realizadas diariamente pelos sacerdotes no templo, com o seu ministério, e repete inúmeras vezes o mesmo sacrifício. Ou seja, cada vez que é cometido um pecado, a pessoa tem que ir lá e sacrificar um animal. Todavia, o autor da carta aos Hebreus está dizendo que esse sacrifício, realizado no Antigo Testamento, não consegue apagar os pecados. Quem vai conseguir realizar esse sacrifício perfeito vai ser Cristo, não é? Vai dizer assim, Cristo em si ofereceu pelos pecados um único sacrifício. Ou seja, não vai precisar realizar todos os dias, como fazia no Antigo Testamento, toda vez matando um animal diferente. Cristo ofereceu-se uma vez por todas, e esse sacrifício do Cordeiro de Deus foi na cruz, na Sexta-feira Santa. E logo em seguida, então, o autor vai dizer que o Cristo tomou o lugar para sempre à direita de Deus Pai, que está no céu, glorioso, ressuscitado. Esse é o sacrifício do Novo Testamento, o sacrifício do Cristo. E o autor da carta aos Hebreus vai continuar dizendo assim no capítulo 7, versículo 11 a 13. Se a perfeição tivesse sido realizada pelo sacerdócio levítico do Antigo Testamento, porque é que este que se funda na legislação dada ao povo, ou seja, esse sacerdócio levítico é a base de toda a lei do Antigo Testamento, da lei mosaica de Israel. É ali que está todo o culto, e é baseado em torno do sacerdócio levítico. Vai dizer assim, que necessidade havia ainda de que surgisse um outro sacerdote? Olha que interessante que o autor da carta aos Hebreus está trazendo para nós aqui, que além daquele sacerdócio levítico que existiu no Antigo Testamento, ele vai dizer assim que surgiu um novo sacerdócio. Ele vai dizer assim, por que necessidade havia de surgir um novo sacerdócio se aquele antigo sacerdócio realizava com perfeição a expiação dos pecados? Mas ele vai dizer assim que não existe expiação perfeita dos pecados no Antigo Testamento com o sacrifício de animais. Então surgiu um novo sacerdócio, um outro sacerdócio. E esse sacerdote, ele vai dizer que é segundo a ordem do rei Melquisedeque. Então, no Antigo Testamento, existiam dois sacerdócios. Primeiro, o sacerdócio lá com Abraão, o pai de Israel, pai de todas as nações. Abraão, então, foi quem teve contato com o primeiro sacerdócio, que foi o Melquisedeque. E também existe o sacerdócio levítico, que veio depois, com Moisés, lá na festa da Páscoa, depois de sair do Egito, onde que ele recebeu as leis mosaicas, os mandamentos e as novas regras de culto, que Deus foi, aos poucos, revelando a Israel. Então, são dois sacerdócios do Antigo Testamento, o de Melquisedeque e o levítico. Entretanto, ele diz que aquele segundo sacerdócio levítico não foi perfeito, não conseguiu expiar os pecados, por isso surgiu um novo sacerdócio, agora no Novo Testamento. Pois, ele vai dizer assim, aqui escrito em vermelho, foi transferido o sacerdócio. Transferir significa tirar de um local ou de alguém e passar para outro. Ou seja, foi tirado daquele sacerdócio que era do Antigo Testamento dos levitas, foi transferido esse sacerdócio para um outro. E forçoso também que quando ocorre essa mudança, se faça também a mudança não só do sacerdócio, mas também da lei que envolve o culto, né? A partir do Novo Testamento ocorre uma nova aliança em Cristo. E essa nova aliança, então, vai ser extinguida muitos dos ritos das leis judaicas do Antigo Testamento. No Novo Testamento não existe mais circuncisão, não existe mais observância do sábado, não existe mais observância das luas novas, das festas das trombetas, das colheitas, das tendas e tantas outras festas mosaicas que os judeus observam, inclusive até hoje. Já não existe mais o Novo Testamento, porque mudou o sacerdócio. Em torno do sacerdócio estava alicerçada todo o Antigo Testamento. E no novo sacerdócio, que é em Cristo,
existe uma nova aliança, um novo culto, uma nova forma de celebrar o ritual do sacrifício. De fato, então, o autor vai dizendo assim, continuando aqui, aquele ao qual se aplicam essas palavras é de outra tribo, ou seja, o Cristo. Ele nem sequer pertence à tribo de Levi, ele pertence à tribo de Judá. Cristo é da tribo de Davi, Judá, e ele não pertence à tribo sacerdotal do Antigo Testamento. Entretanto, foi a ele que coube o novo sacerdócio, do qual ninguém foi encarregado do serviço do altar, a tribo de Judá. Então, o Cristo recebeu esse sacerdócio, é o sacerdote perfeito, e nem sequer pertence à tribo de Levi. Mas então, se Cristo não pertence ao sacerdócio levítico, Jesus não era descendente de Levi, mas de Judá, que tipo de sacerdócio o Cristo então desenvolveu ou assumiu no Novo Testamento da Nova Aliança? Vai dizer que o Cristo assumiu então o sacerdócio de Melquisedeque, aquele que fez um sacrifício para Abraão, lá antes ainda do sacerdócio levítico existir. Em Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20, vai dizer que Melquisedeque, que significa o Rei da Paz, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E foi ele, então, que ofereceu o seu sacrifício enquanto sacerdote. E esse sacrifício de Melquisedeque não é baseado, então, em cordeiros, bois e animais que são sacrificados a Deus. Mas Melquisedeque ofertou a Deus como sacerdote o pão e o vinho. A mesma realidade que Cristo apresentou, então, na Santa Ceia, o pão e o vinho. É um novo sacerdócio em Cristo, um novo testamento, uma nova aliança. Depois, Melquisedeque abençoou Abraão e também, no final, Abraão deu a ele, então, a Melquisedeque, o dízimo de tudo. Reconhecendo, então, que Melquisedeque era superior em dignidade que ao próprio Abraão, que é o inferior quem dá o dízimo para alguém que é superior. Assim, o grande Abraão, que é o pai das nações judaicas, é inferior a Melquisedeque, devido à sua dignidade sacerdotal. E voltando ao Novo Testamento, o autor da carta aos Hebreus, capítulo 10, 8 a 10, ele vai falar do Cristo, ele vai resgatar uma passagem do Antigo Testamento, do Salmo 39, versículo 7 a 9. Nesse Salmo diz assim, tu, Deus, né, Deus Pai, tu não quisestes, tu não recebestes com agrado os sacrifícios e nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as vítimas pelo pecado, que são aqueles elementos próprios do culto judaico do Antigo Testamento, oferecer vítimas, ovelhas, bois, no sacrifício onde é derramado o sangue, imolados para Deus em holocausto. Tudo isso não agradou a Deus. Então, o que disse assim o autor da carta aos Hebreus, juntou a palavra que diz no próprio Salmo, eis que venho para fazer a tua vontade. Essa é uma palavra que está lá no Antigo Testamento, no Salmo, e que depois o próprio Cristo vai assumir essa palavra no seu ministério. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele não quer sacrifício de bois, animais e ovelhas. É ele próprio quem vai oferecer ao Pai a obediência perfeita, fazer a vontade do Pai. Assim, o autor da carta aos Hebreus vai continuar. Jesus, então, aboliu o antigo regime, que é baseado em sacrifício de vítimas e animais, e estabeleceu uma nova economia, ou seja, uma nova relação com a divindade, nesse culto, nessa religião. Foi então, em virtude dessa vontade de Deus, que Cristo veio fazer, cumprir a vontade de Deus, que temos sido santificados uma vez para sempre. Então, graças a essa obediência de Jesus, não mais o sacrifício de animais, mas uma verdadeira submissão do humano ao divino, que é a condição natural nossa, é que se presta verdadeiro culto a Deus no Novo Testamento. A obediência à vontade de Deus é a base de tudo. Então, pela oblação,
uma vez para sempre, né? Da oblação do corpo de Jesus Cristo, ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz, que é o Cordeiro do Novo Testamento, foi feito uma vez por todas e santificou para sempre, abriu as portas do paraíso, então, a todos aqueles que têm fé e que fazem a vontade de Deus como ele fez. E, resgatando uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42, vai confirmar que Cristo é aquele que está escrito no Salmo: Eis que venho fazer vossa vontade, Senhor. Naquela passagem que Jesus está agonizando no Horto das Oliveiras, na Quinta-feira Santa, depois de participar da ceia, instituir a Eucaristia e o sacerdócio, Cristo vai ao Horto das Oliveiras e ali ele agoniza sua sangue diante da responsabilidade que ele tem em obedecer à vontade do Pai. Deus tinha um projeto para o Cristo. E Cristo, ao contrário de Adão, que desobedeceu a Deus quando estava no prazer do paraíso, o Cristo precisa obedecer a Deus, não no paraíso, mas no horto do sofrimento, da cruz, da humilhação, da perseguição. E é por isso que o Cristo sua sangue diante de tanta maldade e tanto sofrimento que o aguarda. E Cristo reza ao Pai dizendo: Pai, se é teu agrado, afasta de mim esse cálice, que é o sacrifício. Contudo, né, ele vai dizer assim: não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Aqui está a base de toda a redenção, de todo aquilo que foi a expiação, a redenção de todo o pecado, a obediência perfeita do Cristo à vontade do Pai, coisa que foi negada por todos os seres humanos, desde Adão até a vinda do Cristo, com exceção da Virgem Santíssima, que nunca cometeu pecado, nasceu imaculada, permaneceu imaculada até a morte e foi levada ao céu. Todos os demais seres humanos não fizeram a vontade de Deus, todos eles pecaram, todos são pecadores, com exceção do Cristo, que praticou a obediência perfeita e instituiu uma nova aliança nele mesmo, na sua própria pessoa. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 26 a 28, vai mostrar como Jesus, então, vai realizar esse novo sacerdócio, segundo Melquisedeque, o sacerdócio do Antigo Testamento, lá com Abraão na oferta do pão e do vinho. Jesus, então, é o sacerdócio para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Foi aqui, nesse trecho do Evangelho de Mateus, que durante a refeição, isso foi na Quinta-feira Santa, última ceia, na Santa Ceia, Jesus, então, tomou o pão, assim como fez Melquisedeque no Antigo Testamento, mas Cristo faz algo muito mais elevado, muito mais profundo. Ele, como sendo o Verbo divino, o próprio Deus encarnado nesse mundo, a palavra de Deus é palavra criadora, é onipotente, tem o poder de realizar aquilo que ele quer, da forma que ele quer. Jesus, então, tomou o pão em suas mãos, benzeu o pão, partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Muita atenção a essa palavrinha central aqui. Isto é o meu corpo. Significa que é, de fato, o corpo dele ali naquele pão a partir desse momento. Jesus também tomou depois o cálice, rendeu graças a Deus, deu-lhes, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue. Isto é meu sangue. Palavra de Deus, palavra de Cristo. O sangue da nova aliança. Não mais aquela aliança com Moisés, baseada em sacrifício de animais, mas uma aliança diferente, baseada no seu próprio sacrifício, que é derramado por muitos, o sangue dele é derramado por muitos em remissão dos pecados. Essa é a missão, a função do porquê o sangue dele é derramado, para a remissão dos pecados. E essa redenção dos pecados vem a partir da sua obediência perfeita, e como presente, ainda como graça, ele deixa a nós a Eucaristia, o corpo e o sangue dele, presente, então, na transubstanciação do pão e do vinho. Não é um símbolo do corpo de Cristo, mas é de fato o corpo e o sangue dele. E assim entendeu a Igreja há 2000 anos,
assim entenderam todos os santos e santas da igreja, todos os papas, desde o princípio. Inclusive, na Sagrada Escritura, tem testemunho sobre isso, né? No Evangelho de João, também, no capítulo 6, versículo 32, 33, em que Jesus vai dizer assim: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, falando do maná, que Deus Pai alimentou os judeus no deserto por 40 anos, todos os dias de manhã, eles colhiam o maná e se alimentavam. Jesus vai dizer assim: não foi Moisés quem vos deu esse pão do céu, mas é meu Pai, é Deus quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e que dá vida ao mundo. No caso aqui, o céu que Jesus fala não é o céu das estrelas, do sol, é o céu nessa dimensão superior espiritual, onde mora Deus, onde está Deus. E o que é então esse pão que o Pai deu ao mundo para dar vida ao mundo? Esse pão do céu, então, seguindo no Evangelho de São João, capítulo 48 e 58, vai dizer que esse pão, Jesus vai assumir assim: eu sou o pão da vida. Então, é Ele próprio esse pão que veio do céu. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. É um pão diferente, não um pão material, físico, simplesmente como um pão comum, mas é um pão que dá vida à alma. É a própria constituição do Verbo divino que faz parte, que alimenta e dá vida à alma daquele que se alimenta da Eucaristia. E vai continuar dizendo assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. É a palavra de Deus, é promessa de Deus. Deus faz e cumpre, ele não é mentiroso e não engana ninguém. Quando ele está dizendo que ele é o pão vivo, ele que é divino e humano, está se oferecendo como alimento. E esse alimento está concretamente presente nas hóstias consagradas e no vinho. E quem comer desse pão e desse vinho, Jesus promete a vida eterna, a ressurreição no último dia. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Ora, que carne Jesus deu, senão aquela que foi crucificada na cruz? E é essa a carne, a minha carne, que é dada por vós, né, para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode esse homem dar-nos comer a sua carne? Essa frase muito bem poderia ser colocada na boca de milhares de cristãos modernos, de todas as seitas que rejeitam a palavra de Cristo, a palavra de Deus, do Verbo encarnado, que está dizendo: esta é minha carne, este é meu sangue. Quem não comer dessa carne e não beber desse sangue não terá vida eterna. E Jesus vê naqueles judeus a mesma falta de fé. Eles não acreditam na onipotência de Deus, no poder da palavra do Verbo, de aquele que criou com sua palavra o universo inteiro, tem o poder sobre a natureza, sobre os elementos da natureza. Assim como ele transformou uma água em vinho, pelo seu poder, ele também tem o poder de transubstanciar o pão em sua carne e em seu sangue o vinho. Então, Jesus continuou dizendo assim: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Ou seja, todos aqueles que rejeitam a Eucaristia católica, quem não se alimenta do Santíssimo Sacramento, não tem a vida na sua alma. Pode estar até vivo no corpo, feliz, faceiro da vida por aí, pregando, professando, gritando, dando glória a Deus, mas não tem a vida em si, porque não se alimentou da Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Cristo, presente no Santíssimo Sacramento do altar. Então, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, porque o próprio Deus, que é eterno, que é a própria vida, está no corpo dessa pessoa que se alimentou da Eucaristia. E eu o ressuscitarei no último dia. Mais uma promessa de Cristo.
ele é fiel e cumpre sua promessa. Ele vai ressuscitar aquela pessoa que se alimentou do seu corpo e do seu sangue. Pois a minha carne é verdadeira comida. Não é um simbolismo. Ele não está falando que significa carne. O pão não significa carne. O vinho não simboliza o seu sangue. Ele está dizendo que o corpo dele, a carne dele, é verdadeira comida, para ser comida, mastigada. E o seu sangue é verdadeiramente bebida, que é para ser bebida, engolida, digerida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Promessa de Cristo. Ele está unido àquela pessoa que se alimenta do seu corpo e sangue. Assim como o Pai que me enviou vive, eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que come a minha carne viverá por mim. Ele próprio, então, vai sustentar essa pessoa na vida. Viverá por causa de mim. Eu sou a videira, essa pessoa é um ramo. Ele vai receber a seiva, a vida de mim. Assim o Cristo alimenta a alma com a sua graça. Este, então, é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come desse pão viverá eternamente. Promessa de Cristo mais uma vez. Então, testemunhos nas Sagradas Escrituras não faltam a respeito da Divina Eucaristia. Então, aqui tem uma foto do Cristo, né? Daquela paixão de Cristo, do Mel Gibson, em que o Senhor está consagrando a Eucaristia no seu pão, transformando em seu corpo e o vinho em seu sangue. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, 19, vai mostrar como Jesus, então, instituiu o Santíssimo Sacramento na Quinta-feira Santa. Foi assim, ele tomou, então, em seguida o pão e depois de ter dado graças a Deus Pai, ele partiu e deu-lhe dizendo, isto é meu corpo que é dado por vós. Perceba que Jesus está no cenáculo, ele está não com todos os discípulos, nem com um grupo misturado de mulheres e homens. Cristo está no cenáculo com 12 apóstolos, com os 12 apóstolos que ele escolheu. Ele próprio subiu a montanha, rezou. Foi o próprio Deus quem escolheu pessoalmente, e escolheu cada um a dedo. E essa escolha desses 12 foi com que Cristo levou para esse momento tão importante, a véspera de sua paixão, do seu sacrifício. Foi nesse dia, na ceia, na Quinta-feira Santa, que ele se reuniu com seus 12 apóstolos, e com esses 12 homens foi que Cristo, então, disse assim, isto é meu corpo que é dado por vós, mas depois ele disse assim aos apóstolos, aqueles 12 homens que estavam ali com ele, fazei isto em memória de mim. Cristo, então, que é o sacerdócio do Novo Testamento, segundo Melquisedeque, ele é sacerdote e ele está oferecendo um sacrifício. Isto é meu corpo que é dado por vós. Ele está desempenhando o seu papel de sacerdote da nova aliança, nesse momento. Entretanto, esse sacerdócio não fica só com ele. Perceba que ele diz assim aos 12 apóstolos, fazei isto em memória de mim. Ele está dando uma ordem, ele está ordenando aos 12 apóstolos que façam a mesma coisa que ele está fazendo. Façam isso que eu fiz em minha memória. E é isso a ordenação sacerdotal. Os 12 apóstolos, então, em nome do poder e autoridade de Cristo, eles vão utilizar as mesmas palavras do Verbo de Deus encarnado para transformar o pão e o vinho em carne e sangue de Cristo. Todas as vezes que é celebrada uma missa, os discípulos dos apóstolos, aqueles que foram ordenados também por eles, realizam em nome de Cristo o mesmo milagre, que é a transformação do pão em carne e o vinho em sangue. E nós vamos comprovar isso com o próprio apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, que também era um apóstolo de Cristo, escolhido depois, se converteu. E o próprio apóstolo Paulo celebrava a Santa Missa. Perceba aqui na primeira carta a Coríntios, capítulo 10, 16 a 17, em que o apóstolo vai dizer assim, é uma pergunta que ele está fazendo. O cálice da bênção, aquele que tem o vinho, que é celebrado, né? Que nós benzemos, não é a comunhão com o sangue de Cristo?
É lógico que é a comunhão com o sangue de Cristo. E depois ele vai pedir assim: e o pão que nós partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Perceba que ele não está falando a comunhão com o corpo de Cristo, simbolizando o corpo de Cristo, está dizendo que é a comunhão do corpo de Cristo, concretamente do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. Uma vez que há um único pão, nós, cristãos, né, católicos, embora sendo muitos, formamos um só corpo. Por quê? Porque todos nós comungamos do mesmo pão, da mesma Eucaristia, do mesmo Cristo, da sua carne e do seu sangue. O fato de todos nós, católicos, comungarmos do corpo e do sangue de Cristo, nos tornam membros de um mesmo corpo, que é o corpo místico de Cristo, que São Paulo vai falar na sua carta aos Coríntios. E aqui uma foto representando também a Santa Ceia na Quinta-feira Santa, em que Jesus estava com seus 12 apóstolos no cenáculo. Foi nesse momento que ele diz a esses 12 apóstolos: façam isso, fazei isso em memória de mim. Ou seja, repitam, celebrem essa ceia que eu celebrei em meu nome. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Jesus, então, passa a sua autoridade, seu poder aos apóstolos para falarem em seu nome, para perdoar os pecados em seu nome, para celebrar a Santa Eucaristia em seu nome. E aqui, São Paulo continua, então, na carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 32, também falando da Eucaristia, e perceba que a realidade da Eucaristia não é um simples símbolo, pela forma como o apóstolo Paulo se refere à Santa Eucaristia. Ele vai dizer assim: o que eu recebi do Senhor, ou seja, ele não inventou nada, o apóstolo não criou na sua cabeça uma ceia, uma celebração, um teatro. Ele recebeu do Senhor e depois ele transmitiu. Isso significa a tradição católica, que os pais receberam, eles transmitem à geração futura. E assim na Igreja Católica, 2000 anos. É simplesmente transmitido aquilo que foi recebido, sem acrescentar nada, sem tirar nada. São Paulo vai dizer assim, o que ele recebeu: que o Senhor Jesus, então, na noite em que foi traído, na Quinta-feira Santa, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Depois, ele disse: fazei isto em memória de mim. Perceba que São Paulo é fiel àquela palavra do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Ele praticamente translitera a mesma frase. Na verdade, é o ritual da consagração, né, que Jesus usou. As mesmas palavras que o Verbo Divino proclamou, os discípulos estão repetindo: fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, Jesus então tomou o cálice, que tinha o vinho, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice de vinho, lembrais da morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, essa missa, essa celebração da nova aliança, não era para ser feita só pelas mãos dos apóstolos, mas aqui tem uma clara alusão de que isso aqui, que essa missa, que essa celebração precisa ser realizada até que Jesus venha, até a segunda vinda de Cristo, em glória, para julgar os vivos e os mortos. Por isso que a Santa Igreja Católica, há 2000 anos, celebra a Santa Missa, mantendo sempre os mesmos padrões, as mesmas regras do rito recebido dos apóstolos, transmitido de geração em geração, de bispo a bispo, de papa a papa, até hoje, 2022. Portanto, todo aquele que comer então o pão e beber do cálice do Senhor indignamente, ou seja, não é um simples pão. Se fosse um simples pão, qualquer um podia comer, até um podia jogar para os cachorros, né? Para qualquer animal comer a sobra do pão. Mas nesse caso é um pão diferente, não é um simples pão. Ele está dizendo que é o cálice e o pão que é consagrado não é simples pão, deixa de ser pão e deixa de ser vinho. E, portanto, quem comer
e beber desse cálice indignamente, ou seja, em pecado mortal, sem acreditar nesse sacramento, que ali está presente realmente o corpo e o sangue de Cristo, essa pessoa que comungou será culpável não de um símbolo, mas é culpável do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, a pessoa é réu de profanar o corpo de Cristo e o sangue dele. Perceba a gravidade de uma comunhão indigna. É como se você pegasse o próprio Cristo aqui na tua frente e o maltratasse, ou zombasse dele, cometesse um sacrilégio com o próprio Cristo. É algo gravíssimo a comunhão daquele que comete pecado grave e comunga, ou que recebe Jesus indignamente. Portanto, São Paulo continua dizendo assim, que cada um examine a si mesmo, ou seja, examine a sua própria consciência, os seus comportamentos, se você tem realmente a fé, se você está preparado para participar da ceia, para comer desse corpo e desse sangue, beber. Assim, se você examinou sua consciência, está com a consciência limpa, está em estado de graça, você confessou, você não está devendo nada a Deus de coisas graves, então sim, coma desse pão e beba desse cálice, mas só se estiver preparado. Ele vai continuar dizendo aqui, nessas letras verdes, aquele, pois, que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Ou seja, a pessoa que come como se fosse um cachorro comendo uma lavagem, um pedaço de pão, é uma pessoa que vai ser condenada por profanar o corpo e o sangue de Cristo, por comer sem discernimento, sem saber, sem respeito, sem veneração, sem piedade, como se comesse qualquer coisa, sem sentido. Essa pessoa está cometendo um grave crime contra o Deus, contra a divindade, e está traindo sobre si não salvação, mas condenação eterna, ou seja, condenação ao inferno. Portanto, a Eucaristia não é um sacramento qualquer, que qualquer um pode comungar. Hoje a moda é liberar a Eucaristia para pessoas que estão em adultério, que casaram 2, 3, 4, 5 vezes no civil, que abandonaram suas esposas, seus maridos, e que estão em várias uniões, ou mesmo aqueles que não casaram, simplesmente se ajuntaram, moram juntos, dividem os panos, as panelas, são pessoas que não têm o sacramento e estão em pecado grave, estão em pecado mortal. E, portanto, elas não são dignas, aqui a palavra que São Paulo usou, a pessoa não é digna de receber esse sacramento tão grande, tão digno, tão sagrado, que é o próprio corpo e sangue de Cristo, que a pessoa deve estar preparada para receber esse corpo e sangue. Da mesma forma como não pode comungar pessoas que cometeram adultério sem confissão, sem arrependimento, e outros muitos pecados, homicidas, idólatras, pessoas que cometeram pecados graves, não podem se aproximar da Eucaristia. Todos devem ser católicos, batizados, que receberam, já participaram da catequese, fizeram a primeira comunhão, e que estejam em estado de graça, ou seja, em dia com sua confissão, e que não esteja nenhum problema de relacionamentos ilegais. Essas pessoas, então, podem receber a Santa Eucaristia, e devem, se possível, todos os dias, como um alimento cotidiano. São Paulo, então, vai continuar dizendo aqui, essa é a razão porque entre vós, coríntios, há muitos adoentados e fracos, e muitos mortos, inclusive, né? Por quê? São Paulo atribui isso a que os coríntios estão cometendo sacrilégio, estão comendo e bebendo do cálice e sangue do Senhor, vivendo uma vida fora da graça de Deus, em pecado grave e sem distinguir esse sacramento tão grandioso, tão santo, que é o próprio Cristo em pessoa. Aí São Paulo vai dizer assim, se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Portanto, cada um avalia a si mesmo, seu comportamento, sua vida, para depois se aproximar desse sacramento. No Evangelho de Lucas, vai ter uma demonstração também da importância, depois uma celebração do Cristo, depois de ressuscitado, em que ele aparece aos discípulos de Emaús. Então, os discípulos de Emaús forçaram Jesus a parar e disseram, fica conosco, já é tarde e já declina o dia.
Entrou então Jesus com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, então Jesus, né, sentou à mesa com os dois. Jesus então tomou o pão, abençoou-o e partiu e serviu-lhes. Serviu aos dois discípulos de Emaús. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da frente deles. Aqui também Jesus celebrou uma Eucaristia. Ele consagrou então o pão e serviu a eles, e nesse momento os olhos se abriram. Claramente um simbolismo da importância da Eucaristia, como aquela visão espiritual da fé, aquela abertura para compreender as coisas divinas. E depois nós vamos ver agora, então, um testemunho. Muitas pessoas usam a Sagrada Escritura para provar suas próprias teorias. É muito comum entre os protestantes a sola Escritura. Se não está na Bíblia, não acredito. Aí cada um interpreta um versículo de 5 maneiras diferentes. E quem está com a verdade? É o católico? É o luterano? É o calvinista? É o presbiteriano? É o Edir Macedo? Quem está com a verdade? O que é a Eucaristia? É um símbolo ou é uma realidade? Então nós vamos tirar a dúvida sabendo o que disseram os discípulos dos apóstolos, os primeiros que foram seus sucessores nas comunidades por eles formadas. Assim como existe a comunidade de Éfeso, de Tessalônica, dos Gálatas, todas essas comunidades foram fundadas por convertidos por os apóstolos, mais especificamente pelo apóstolo Paulo. E é nessas comunidades que ele escreveu cartas para orientação, para edificação das comunidades. E essas comunidades depois receberam novos bispos ordenados pelos apóstolos para continuarem a missão deixada por Cristo àqueles apóstolos. E um desses discípulos dos apóstolos é o Santo Inácio de Antioquia. Ele foi discípulo, então conheceu os apóstolos, né? Ele morreu por volta do ano 110. O apóstolo João morreu por volta do ano 100. Então, Santo Inácio, ele já era bispo há alguns anos já e conheceu os apóstolos. Teve contato mais próximo, íntimo, com aqueles que foram discípulos de Cristo. Ele foi o terceiro bispo, então, da comunidade de Antioquia, depois do apóstolo Pedro, que também foi o primeiro bispo de Antioquia, antes de se transferir para Roma. Pedro ficou 7 anos em Antioquia, depois ele ordenou um sucessor dele, e o Santo Inácio de Antioquia foi o terceiro bispo da comunidade. Então, depois de Pedro veio um, depois Santo Inácio de Antioquia. E Santo Inácio, então, ele coordenava uma região de comunidades, e ele mandou uma carta, então, à comunidade de Esmirna, essa mesma comunidade que é citada no Apocalipse, uma das comunidades das 7 igrejas do Apocalipse. E nessa carta aos Herminiotas, Santo Inácio, então, vai dizer assim, a respeito da Eucaristia. Ele está falando de pessoas que abandonaram a comunhão, a presença na Assembleia, na Eucaristia, na missa, vamos dizer assim. Né? Santo Inácio vai escrever assim, então. Então essas pessoas que se afastaram, né? Se afastam da Eucaristia e da oração. Porque não professam que a Eucaristia é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Santo Inácio está dizendo que não simboliza, não é uma simples encenação da Santa Ceia. Santo Inácio confirma a Sagrada Escritura e a doutrina católica. Já naquele tempo, no ano 110, haviam protestantes, pessoas que não acreditavam na Eucaristia, que não acreditavam que ali estava de fato o corpo e o sangue de Cristo. E Santo Inácio vai dizer assim, essas pessoas se afastaram da Eucaristia e também da oração, não participavam mais da comunidade, porque eles não acreditavam que na Eucaristia está o corpo, ou seja, a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente, realmente presente a carne de Cristo, que sofreu por nossos pecados e que na sua bondade o Pai o ressuscitou dos mortos, né? Deste modo, aqueles que recusam o dom de Deus morrem nas suas disputas. Então, Santo Inácio vai dizer que a Eucaristia é um dom de Deus. Não é um simples alimento, não é um simples pão. É um dom de Deus, ou seja, é a própria pessoa do Cristo, em sua divindade e humanidade, que está se dando em alimento. E as pessoas rejeitam esse dom por
seguir as suas disputas, né? Muito comum. Naquele tempo já existiam disputas, teimosias, discussões, opiniões diversas, e ninguém quer dar ouvido àquilo que foi ensinado, deixado pelos apóstolos e aqui é ensinado pela Santa Igreja. As mesmas disputas que existem hoje nas 40, 50 mil seitas protestantes que existem no mundo inteiro, né? E Santo Inácio vai continuar numa outra carta, uma outra comunidade agora, uma outra comunidade, também essa presente naquela igreja do Apocalipse das 7 igrejas, a de Filadélfia agora. Nessa comunidade, Santo Inácio vai escrever assim: preocupai-vos em participar de uma só Eucaristia, ou seja, aquela que é celebrada na Igreja Católica. De fato, há uma só carne de nosso Senhor Jesus Cristo e um só cálice na unidade do seu sangue. Ou seja, o Cristo é único, isso é celebrado na Santa Igreja. Como existe também um único altar, assim como há um só bispo. Perceba aqui que Santo Inácio, no ano 110, já está descrevendo todo o clero católico, a hierarquia da Igreja Católica. Ele está falando da Eucaristia, ele já falou do bispo, e aqui ele vai dizer assim também em união com o presbítero, que é o padre, e também os diáconos, que é a terceira ordem, a terceira hierarquia do sacerdócio. Então, bispo, presbítero e diáconos, que os diáconos são meus companheiros de serviço, ou seja, os auxiliares de Santo Inácio, que também era bispo. Desse modo, o que fizerdes, fazei-o segundo Deus. Então, nessa passagem de Santo Inácio, tem a Eucaristia como verdadeiramente corpo de Cristo, e ele faz uma declaração, descreve todo o clero da Igreja Católica, os bispos, presbíteros e diáconos. Claro que está incluso o Papa, que é bispo de Roma, né? O Papa não é bispo maior que os outros bispos, ele é da mesma ordem, com a diferença de que ele está na cadeira de Pedro, é o sucessor de Pedro, então, portanto, é o príncipe, aquele que governa a igreja, em nome de Cristo. E depois, um outro testemunho de um outro santo, que viveu um pouco mais, até o ano 165, em que São Justino vai falar sobre a Eucaristia também. Ele vai dizer assim: esse alimento se chama entre nós Eucaristia, do qual ninguém pode participar, a não ser que creia serem verdadeiros nossos ensinamentos. Primeira condição, então, que São Justino coloca: a fé, o creio da Igreja Católica, os ensinamentos da Igreja. A pessoa tem que acreditar que os ensinamentos da Igreja são verdadeiros, que aquilo que está na profissão de fé da Igreja é verdadeira. E, além de ter essa fé da Igreja, ele vai falar do batismo. Ó. Se lavou no banho que traz a remissão dos pecados e a regeneração. Ou seja, o batismo, que é um sacramento que purifica, que redime do pecado original e dos pecados atuais, se a pessoa é adulta, e também tem a função de regenerar, ou seja, aquilo que estava estragado, podre, é como se fosse uma ferida que ela é cicatrizada, é curada. O batismo, então, ele tira o pecado e devolve a graça santificante à alma da pessoa. E essa é a segunda condição. Então, primeiro, a crer na fé da igreja, segundo, o batismo. E ele vai continuar dizendo, a terceira condição, que vive conforme o que Cristo nos ensinou. Ou seja, pratica o evangelho como a igreja pregou e tem pregado sempre. São as três condições que São Justino coloca para a participação da Santa Eucaristia. Ele vai continuar dizendo assim: de fato, nós católicos, né, que ele é católico, não tomamos essas coisas como pão comum ou bebida ordinária. Então, claramente está dizendo que ali não é um simples pão e não um simples vinho, mas da maneira como Jesus Cristo, nosso Salvador, feito carne por força do Verbo de Deus, teve carne e sangue para a nossa salvação, assim nos ensinou que, por virtude, então, da oração do Verbo que procede de Deus, é a palavra, Jesus é a palavra de Deus, o Verbo de Deus, aquela mesma palavra que criou o universo, quando disse, faça-se a luz, e a luz se fez. É uma palavra que cria coisas, que gera seres. Então, pelo poder dessa palavra do Cristo, o alimento sobre o qual foi feita essas ações de graça, essa palavra foi invocada, esse alimento com o qual
por transformação, se nutrem nosso sangue e nossa carne. Ou seja, a mesma forma que o pão alimenta o corpo, também a Eucaristia é a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. A Eucaristia, então, não é um simples alimento carnal, corporal, biológico. É um alimento espiritual, porque nele está presente o Cristo em sua pessoa total, tanto a sua divindade como a sua humanidade, sua carne e seu sangue. Isso é o ensinamento de São Justino, já no ano 165, quando ele morreu. Ele provavelmente escreveu isso antes. Foi isso que os apóstolos, nas memórias por eles escritas, que se chamam evangelhos, nos transmitiram, e assim foi mandado a eles, quando Jesus, tomando o pão e dando graças, disse: Fazei isto em memória de mim. Este é o meu corpo. E igualmente, tomando o cálice e dando graças, disse: Este é meu sangue. E só participou isso a eles. Esse foi o ensinamento de Cristo. Ele não deu explicações dizendo: isso simboliza, façam isso quando quiserem. Foi uma ordem de Cristo. Ele disse para que façam, então, continue a repetir esse gesto, essa consagração, de geração em geração, até a volta de Cristo, né? Até a segunda volta dele, quando ele vai encerrar, ressuscitar os mortos. Inclusive, no Evangelho de São João, no capítulo 6, vai dizer que muitos acharam a palavra de Jesus dura, de comer a carne dele e beber o seu sangue. E Jesus vai dizer assim, a partir daquele momento, né, o evangelista diz, que muitos dos discípulos deixaram de seguir o Cristo por causa da Eucaristia. E foi quando Jesus pediu aos apóstolos: vocês também querem ir embora como eles? Vocês não vão aceitar a minha palavra? Ou seja, Cristo não desdisse o que ele disse. Quando ele disse que era a carne dele aquele pão, que era o sangue dele aquele vinho, ele não tentou amenizar a situação e falou: não, esperem, não foi isso bem que eu quis dizer. É um simbolismo para vocês entenderem a minha entrega, meu sacrifício. Não foi isso que Cristo fez. Ele disse aos apóstolos: se vocês também se escandalizam por causa de mim, vocês também querem ir embora? E, no entanto, Pedro toma a palavra e disse: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Portanto, nós católicos recebemos esse dom de Deus, que é a fé. Nós acreditamos que o nosso Deus é onipotente, que é capaz de fazer milagres, criou o universo, e transformar um pão e um vinho em sua carne e seu sangue não é impossível a ele. Por isso nós temos a fé, acreditamos, e a partir do testemunho das Escrituras e também dos santos da igreja, da tradição da igreja, dos apóstolos, a igreja sempre creu e ensinou que nesse Santíssimo Sacramento está presente realmente o Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Portanto, a igreja cuida com tanto carinho, zela para que pérolas não sejam entregues aos porcos. Pessoas não preparadas não podem receber o Santíssimo Corpo de Cristo e nem beber o seu sangue. E, portanto, nós queremos, com essa introdução sobre o Sacramento da Eucaristia, a partir das revelações, daquilo que Deus ensinou no Santo Evangelho, fazer uma espécie de introdução antes de tocar diretamente nas instruções mais detalhadas que São Pio X coloca em seu catecismo sobre o sacramento da Eucaristia. Então, nós queremos agradecer a todos que acompanharam conosco até agora essa exposição sobre o sacramento da Eucaristia na Bíblia, na Palavra de Deus e na tradição da Igreja. Que Deus abençoe a você, que Deus conceda o dom da fé para crer na Palavra de Cristo mais do que em seus próprios pensamentos, na sua própria falta de fé, né, nas suas próprias filosofias, ou mesmo naquelas palavras de pessoas que não têm fé, que não creem que Deus é onipotente e poderoso, e que a palavra de Cristo é só simbolismo e não tem substância, não tem poder. Que Deus conceda a ti, então, o dom da fé, da Eucaristia, crer nesse sacramento, crer no sacerdócio católico, que foi instituído pelo próprio Cristo, e, portanto, um dom inestimável que é entregue à Igreja, a nós, e que vai ficar conosco até o final dos tempos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima, com seu castíssimo esposo, São José, salve.